Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta sessão eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, inicialmente cumprimentando todos e consultando os ilustres pares do doutor representante do Ministério Público, te dispenso a leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. Assim o fazendo, dou-a por aprovada. Como não existe pedido de preferência, nós vamos obedecer à pauta. Anunciamos o julgamento do 401, é o processo 1546-2009, recurso eleitoral referente ao processo número 440-2008 da 9ª Zona Eleitoral, representação por arrecadação e gastos ilícitos de campanha, Barra do Gasto, Mato Grosso, recorrente, coligação Barra de Todos, Sou Mais Barra, recorrido, Vanderlei Faria, Irineu Pirani e coligação Gente que Faz. O parecer é pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão atacada e os autos remetidos à instância de piso para que se dê continuidade à fase instrutória do feito e à realização da perícia suscitada. A relatoria é do excelentíssimo senhor doutor André Luiz de Andrade Posetti, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de um recurso eleitoral interposto pela coligação Barra de Todos, Sou Mais Barra, em face da sentença do juízo da 9ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral por arrecadação e gastos ilícitos de campanha, proposta pela recorrente em desfavor de Vanderlei Farias, Irineu Pirani e coligação Gente que Faz. Sustenta a recorrente que o juiz Acó julgou antecipadamente a lide, cerceando o seu direito ao devido processo legal, uma vez que não caberia esse tipo de julgamento quando houver necessidade de produção de provas em investigação judicial eleitoral. Tramita sob o rito do artigo 22 da Lei 64/90, como é o caso da ação prevista no artigo 30A da Lei das Eleições. Aduz ser necessária a produção de prova pericial, como de fato requerida, para identificar todas as movimentações financeiras dos recorridos durante o processo eleitoral, pois somente as provas documentais acostadas aos autos pelas partes não seriam suficientes para a cabal comprovação das ilicitudes apontadas. Alega ainda que o juízo singular teria confundido o manejo da prestação de contas com o da representação do artigo 30A da Lei das Eleições, tendo em vista que na representação se fez necessário percorrer todo o interprocedimental esculpido no artigo 22 da Lei 64/90, inclusive com a produção de prova pericial. Roga ao final pelo provimento do recurso para que os autos sejam devolvidos à instância de piso para o fim de que sejam produzidas as provas requeridas e a continuidade da marcha processual em seus ulteriores termos. Encontra razões, folhas 579 a 597, os recorridos dizem não ter havido julgamento antecipado da lide, até porque houve requerimento de produção de prova testemunhal e o magistrado sentenciante seguiu o procedimento do artigo 22 da Lei 64/90. Afirmam também não haver a necessidade de produção de prova pericial, uma vez que o acervo probatório constante nos autos teria sido o suficiente para o entendimento de que não houve caixa 2 ou qualquer gasto ilícito na campanha. Instado a se manifestar, o parquê eleitoral, na instância de piso, manifestou-se pela produção da prova pericial requerida. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo provimento do recurso, por entender necessária a produção de provas, de todas as provas requeridas pelas partes na instância singular. Esse é o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Confirmo o parecer escrito, senhor presidente. Está confirmado o parecer escrito. Retorna a Vossa Excelência. Vamos ao voto. Como é sabido, o parágrafo 1º do artigo 30A da Lei 9.504/97 estabelece que a investigação judicial por arrecadação e gasto ilícito de campanha deve seguir o procedimento previsto no artigo 22 da Lei 64/90. O legislador, assim,
o fez tendo em vista basicamente duas circunstâncias. A normal complexidade que envolve as questões da arrecadação e gastos de valores em campanha, muitas vezes de natureza técnica e contábil, a reclamar um procedimento por ampla oportunidade de instrução probatória, exatamente como aquele do artigo 22 da Lei 64. E B, a consequência legal da cassação do diploma dos investigados, em caso de procedência da investigação, a reclamar o rito procedimental onde sejam garantidos o máximo possível do contraditório e da ampla defesa. Acentua-se aqui, portanto, a noção de que a investigação por arrecadação de gasto ilícito deve sempre seguir todo o amplo procedimento do artigo 22 da Lei 64/90, tanto para o imperativo legal quanto para assegurar os postulados de índole constitucional. No caso em exame, percebe-se que após a apresentação da defesa pelos investigados, o Ministério Público, junto à 9ª Zona Eleitoral, manifestou-se pela designação de um perito ou um servidor da Justiça Eleitoral para que respondesse a 7 quesitos formulados pelo parquê, diante dos documentos apresentados, tanto na petição inicial quanto na peça de defesa. O juiz eleitoral negou a produção de prova e, incontinente, sentenciou o feito no estado em que se encontrava, isto é, julgou antecipadamente a lide pela improcedência da investigação e arrecadação de gastos ilícitos, em que pese caber ao magistrado a presidência na condução da relação jurídica processual posta à sua apreciação, impulsionando o feito à frente com vistas ao rápido desfecho da lide. Também é fato que o juiz tem o poder de regular a produção probatória, podendo inclusive indeferir as provas e diligências que entenderem incabíveis. Todavia, não se deve dispor livremente sobre a regra procedimental prevista em lei, sob pena de impedir que a tutela jurisdicional seja prestada com a devida garantia que cabe às partes em litígio. Tal garantia do devido processo legal ganha acentuado relevo quando está em jogo a lisura e a moralidade do pleito eleitoral, bem como a possibilidade de restrição ao direito político fundamental de ser votado. Nessa mesma linha de raciocínio, tenho que, data vênia, o juiz eleitoral da instância de piso equivocou-se a promover o julgamento antecipado da presente representação por arrecadação de gastos ilícitos de campanha. A autoridade julgadora poderia, como de fato fez, indeferir fundamentalmente a prova requerida pelo fiscal da lei, mas, a meu ver, não tinha o poder de, após a inicial, a apresentação da defesa, simplesmente julgar antecipadamente a representação. Deveria ter observado todo o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, e isso incluiria, no mínimo, abrir a possibilidade das partes requererem novas diligências que entendessem cabíveis, e também a possibilidade da apresentação de alegações finais. Inciso 10 do artigo 22. Nota-se que nas sentenças folhas 554, que o magistrado decidiu pelo julgamento antecipado da lide, tendo em vista que os fatos já foram objeto de apreciação na AGE 377/2008 e que foi julgado improcedente pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral. Ora, é de se observar que a citada AGE 377 tratou de matéria captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, o que não se confunde com a causa de pedir suscitada na presente representação, que é a suposta arrecadação e gasto ilícito em campanha. As lides são distintas, não havendo litispendência ou prejudicialidade de uma em relação à outra. Portanto, não se pode aceitar aquele argumento para julgar o processo de antemão sem observar todo o rito do artigo 22. Também deve ser rejeitado o argumento de que é possível o julgamento antecipado da lide na investigação quando a sentença for de improcedência, porque não haveria prejuízo ao requerido, pois os interesses em jogo numa investigação judicial eleitoral
dizem respeito à moralidade e à lisura do jogo democrático. Interesses esses que extrapolam a esfera jurídica das partes e alcançam a sociedade como um todo, a qual deseja e tem o direito a eleições justas e livre de vícios ou fraudes. Por outro lado, o devido processo legal é a garantia não só do réu, mas também do autor da investigação judicial. Colaciono em meu voto, já disponibilizado a Vossas Excelências, vários julgados da relatoria do ministro Gilmar Mendes, do ministro Caputo Bastos, Sepúlveda pertence, e o presidente dessa egrégia corte, o desembargador Rui Ramos Ribeiro. Com essas considerações, em harmonia com a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço e dou provimento ao recurso eleitoral para anular a sentença e determinar o imediato retorno à zona eleitoral de origem para que o juiz competente faça observar o rito procedimental previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. É como voto, Excelência. O voto do doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, Excelência. Doutor Jorge Tadeu Luiz Rodrigues. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Doutor Pedro Francisco da Silva. Oi, senhor relator. Conclusão do julgamento. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade de voto, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância ao parecer ministerial. Também na relatoria, Dr. André Luiz de Andrade Posetti, é o 402 da pauta, processo número 1554/2009, recurso eleitoral referente ao processo número 235/2008, da 39ª Zona Eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, desaprovação, PMDB, eleições 2008, Cuiabá, Mato Grosso. Recorrente, Edmilson Ciro Gonçalves Prates, recorrido, Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Edmilson Ciro Gonçalves Prates, em face da sentença do juízo da 39ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha do recorrente referente às eleições municipais de 2008, candidatura a vereador pelo PMDB. Alega o recorrente que no parecer técnico das folhas 117 e 18 não existem irregularidades que evidenciem o abuso de poder econômico, mas somente erros formais, passíveis de saneamento e que não comprometeram a lisura do pleito eleitoral. Que o atraso de 7 dias na abertura da conta corrente é de menor importância, visto que todas as receitas e despesas transitaram pela mesma. Sustenta também que o candidato não provocou desequilíbrio na disputa eleitoral e que não houve captação de recursos e fontes vedadas. Roga, assim, pelo improvimento do apelo para reformar a sentença e, em consequência, aprovar as contas da campanha. O parecer da douta Procuradoria Eleitoral, as folhas 172 e 175, é pelo improvimento do recurso. Esse é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Tem parecer, senhor presidente. Ratificado o parecer. Excelências, nesse caso de prestação de conta, ao contrário do que é afirmado pelo recorrente, o atraso de 7 dias na abertura da conta bancária viola o disposto no artigo 10, parágrafo 2º da Resolução 22.715, e não foi o único motivo para a reprovação das contas. Também restaram sem explicação ou regularização por parte do recorrente a prestação de conta apresentada após o prazo final, 4/11/2008, nos termos do artigo 27, caput da resolução. Por consequência, a prestação de contas retificadora também foi apresentada intempestivamente, conforme a certidão de folha 60. Como irregularidade mais grave, tem-se que o extrato da conta bancária não foi apresentado de forma definitiva, consoante as folhas 107 e 115, o que ofende
o disposto no artigo 30, parágrafo 6º da sobredita resolução. O conjunto de tais impropriedades apontadas revela que a rigidez na prestação de contas fora arranhada, sem que o candidato pudesse ou conseguisse justificar as irregularidades. Com essas considerações, em harmonia com a manifestação ministerial, conheço e nego o provimento ao recurso eleitoral. Esse é o voto, excelência. Então, doutor Sebastião de Arruda. Senhor presidente, eu só gostaria de confirmar com o ilustre relator. Nesse período de 7 dias de atraso, tem sinais de que houve alguma movimentação, alguma arrecadação ou gasto ilícito de campanha? Não, na verdade ele deixou transcorrer sem, na retificadora ele não indica qualquer coisa nesse sentido, né? A minha indagação é apenas para justificar meu voto, porque são três circunstâncias que levaram Vossa Excelência a negar provimento. E eu, particularmente, tenho entendido aqui neste tribunal de que o atraso na abertura de conta por si só não inviabiliza a aprovação das contas com ressalva. Mas eu acompanho Vossa Excelência principalmente quanto ao item C, que se trata da não apresentação de extrato bancário na sua forma definitiva. Isso aí sim compromete irremediavelmente a fiscalização e a conferência da regularidade contábil, razão pela qual, com esse fundamento, eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Jorge Luiz Tadeu. Voto com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco. Senhor presidente, eu também vou votar com o relator, mas apenas no que se refere ao item C. Ou seja, como irregularidade mais grave, tem-se que o extrato da conta não foi apresentado de forma definitiva, contrariando o disposto no artigo 30, porque nós já temos decidido isso por reiteradas vezes. Com relação à prestação de contas apresentada após o com atraso e mesmo a consequência da prestação de contas retificadora, eu entendo que é uma irregularidade que não tem o condão de desaprovar integralmente as contas. Mas acompanho o relator baseado no inciso C do voto. Não. Por uma vez que os extratos da conta bancária não foi apresentado na sua forma definitiva. É como voto, senhor presidente. Então, doutor Pedro Francisco. Acompanhe seu relator com as mesmas observações apontadas pelo ilustre juiz Sebastião de Arruda Almeida. Conclusão, o tribunal, por unanimidade de voto, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Anúncio o julgamento do 403 da pauta, é processo 454.642/2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PPS, eleições 2010, requerente Ricardo Vieira Sarmento, candidato, parecer pela aprovação das contas, a relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como anunciado, trata-se da prestação de contas de campanha do candidato Ricardo Vieira Santos, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Popular Socialista PPS nas eleições gerais de 2010. O candidato protocolizou sua prestação de contas definitivas em 1/11/2010, portanto tempestiva, de acordo com a norma regente. Analisando os documentos apresentados, o órgão técnico solicitou informações adicionais, tendo o candidato prestado as informações, protocolizado a prestação de contas retificadora e trazido documentos. A CCA, em seguida, emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas, com ressalva. Candidato silencioso. O Procurador Regional Eleitoral apontou questões que necessitavam ser esclarecidas por parte do candidato, tendo este prestado informações, juntado documentos, as folhas 304 e 332. A CCA emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas. Este é o relatório, senhor presidente.
Ouça da outra Procuradoria. Confirmo o parecer, senhor presidente. É confirmado o parecer escrito. O candidato prestou as suas contas de forma regular e as informações solicitadas pelo doutor Procurador Regional Eleitoral foram prestadas também a tempo e modo, de maneira que eu estou aprovando as contas do candidato conforme o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Esse é o voto. Consulto a corte se há algum voto dissidente. Não estou de acordo. Então, anuncio a conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade de votos, aprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. O Jorge Luiz continua relatando. Agora processo número 447-368-2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PMDB, eleições 2010, requerente Hidroxânia Alves Fernandes. O parecer é pela aprovação com ressalva das contas. Com a palavra, o doutor relator. Obrigado. Como anunciado, também uma prestação de contas da deputada ou da candidata ao cargo de deputada estadual, Hidroxânia Alves Fernandes, relativa às eleições de 2010. As contas foram apresentadas tempestivamente. Analisando os documentos, a CCIA emitiu relatório preliminar apontando necessidade de diligência. Intimada, a candidata apresentou justificativas e documentos, prestando ainda contas retificadoras. O órgão técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalva. Novamente intimada, a candidata apresentou justificativas e o órgão técnico emitiu novo parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas. Ouça da outra Procuradoria. Confirmo o parecer. Está mantido o parecer. Senhor presidente e de outros pares, aqui o que houve apenas foi uma omissão na entrega da prestação de contas parcial. Essa foi a única irregularidade na qual se fundamentou o órgão técnico e o doutor procurador para a ressalva nas contas da candidata. Eu estou seguindo o parecer ministerial e do órgão técnico, aprovando as contas da candidata com ressalvas. É como voto. Doutor Samuel Franco. Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe seu relator. Doutor André Luiz. Na íntegra com o relator, presidente. Doutor Sebastião de Arruda. De acordo, excelência. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade de votos, aprovou com ressalva as contas da candidata nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues continua relatando. Agora o processo 485-476-2010, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, PSL, eleições 2010, requerente Sebastião Borges da Silva. O parecer é pela desaprovação das contas. Com a palavra, doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Como anunciado, trata-se da prestação de contas do candidato Sebastião Borges da Silva, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Liberal nas eleições de 2010. O candidato apresentou a prestação de contas definitiva de forma tempestiva. Analisando os documentos apresentados, o órgão técnico emitiu um parecer preliminar apontando a necessidade de diligência. Devidamente intimado, o requerente quedou-se inerte. A CCIA em seguida emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas. O candidato informou que se encontrava na cidade de Aragarça, Goiás, e não tinha data prevista para retornar a essa capital. Procedeu-se então a intimação via edital, tendo o candidato mais uma vez silenciado. A CCIA ratificou o parecer pela desaprovação das contas e o doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido. É o relatório. Ouça da outra Procuradoria. Não tenho parecer, senhor presidente.
Está mantido o parecer escrito. Bem, na verdade, aqui eu estou usando apenas um fundamento, doutos pares, para desaprovar as contas do candidato. O voto já está disponibilizado, mas ele não apresentou os extratos bancários em sua forma definitiva. Portanto, esse é o fundamento para desaprovar as contas do candidato Sebastião Borges da Silva. O meu voto está conforme o parecer técnico e do doutor procurador regional eleitoral. É como voto. Doutor Samuel. O voto do relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe seu relator. Doutor André Luiz. Na íntegra com o relator, excelência. Doutor Sebastião de Arruda. Conclusão, o tribunal, por unanimidade de votos, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. O Jorge Luiz continua relatando agora o processo 452.819/2010, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PSB, eleições 2010, requerente Andréia Maria. Parecer é pela desaprovação das contas, com a palavra do outro relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se também de uma prestação de contas, agora da senhora Andréia Maria, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro nas eleições de 2010. A candidata apresentou a prestação de contas de forma tempestiva e, analisando os documentos apresentados, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu parecer preliminar apontando necessidade de diligência. Intimada, a requerente quedou-se inerte. A CCIA em seguida emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas. Novamente intimada para se manifestar, a candidata mais uma vez silenciou-se. Doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório. Procurador da Procuradoria. Me parecer, senhor presidente. Mantido o parecer escrito, a palavra continua com Vossa Excelência. Resumindo aqui, existem várias outras irregularidades, mas eu estou utilizando apenas o fundamento do descumprimento, aliás, da não apresentação do extrato bancário na sua forma definitiva para desaprovar as contas da candidata Andréia Maria, em consonância com o parecer técnico e do doutor Procurador Regional Eleitoral. É como voto. Doutor Samuel. Mais uma vez, acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe seu relator. Doutor André Luiz. De acordo com o relator. Doutor Sebastião Arruda. De acordo, excelência. Conclusão do julgamento, o tribunal, unanimidade de votos, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Para julgamento de matéria administrativa, da relatoria do Dr. André Luiz de Andrade Posetti, é o 407, processo 345.694/2010, processo administrativo disciplinar, apuração do suposto desvio de conduta de juízes membros do TRE Mato Grosso, requerente Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, requerido sigiloso. A palavra, o doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de um processo administrativo disciplinar instaurado por decisão no acordo TRE 20.406, que determinou a apuração de supostos atos ilícitos atribuídos ao juiz membro desse tribunal, senhor Eduardo Jacó. Na citada decisão, publicada no Diário da Justiça de 19/5/2011, coube a relatoria do PAD, originariamente ao excelentíssimo senhor doutor Samir Hamoud. Posteriormente, esse processo foi redistribuído para esse relator que vos falo. Também foi decidido no acordo mencionado pela não instauração do processo administrativo em desfavor do juiz membro,
o desembargador Evandro Stabile, em virtude do término do biênio nessa corte, ocorrido dia 13 de abril de 2011. Esse é o sucinto relatório, senhor presidente. Não tem parecer, né? A palavra continua com Vossa Excelência. Por similaridade com a decisão exarada com relação ao excelentíssimo desembargador Evandro Stabile, tem que o presente processo administrativo também deve ser extinto em relação ao excelentíssimo senhor doutor Eduardo Henrique Miguel Jacó, uma vez que o término do seu biênio como integrante dessa corte se deu em 22/7/2011 e por tais motivos não há como aplicar qualquer eventual penalidade de cunho administrativo. Posto isto, julgo extinto o processo administrativo disciplinar por absoluta perda do objeto. É como voto, Excelência. Consulta a corte se há alguma dissidência a respeito do voto do outro relator. Se tiver todos de acordo, anunciamos o resultado. O tribunal, por unanimidade de voto, julgou extinto o processo nos termos do voto do relator. Encerrada a pauta, nós declaramos encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos ilustres colegas aqui presentes. Muito obrigado, boa tarde. Estaremos aqui amanhã novamente.